Estamos de volta com o nosso programa de entrevistas, hoje conversando com Raquel Semicheli. Raquel, continuando nosso assunto, os meios de comunicação, hoje em dia, eles enfatizam muito os temas ambientais, mas mais voltado para o lado dos desastres ambientais, né? Na sua opinião, por que isso acontece e o que seria, na sua opinião, um crime ambiental? Olha, a mídia ela trabalha muito a questão de impacto, desastre, justamente como um sinal de alerta e exagero, né? Assim, mostrar o exagero, ampliar isso para causar o quê? O impacto. A mídia ela quer o quê? O impacto do telespectador frente a uma problemática, seja ela em qualquer nível for. No caso do meio ambiente, eles utilizam os desastres ambientais para causar impacto. Então, esses desastres eles são utilizados dessa forma, em termos de notícia. Eu observo mais nos jornais e tal, as ameaças ambientais, os desastres, os riscos, eles são apontados realmente com mais frequência, do que outros aspectos. Não que os outros também não sejam falados, E aí você tocou num ponto interessante que são os crimes ambientais. O que seria um crime ambiental? Vou dar um exemplo. Uma empresa ela polui um rio e ela não responde pela sociedade, vamos supor. Ela não tem um programa de educação ambiental, não tem um sistema de gestão ambiental. Simplesmente ela está lançando resíduo tóxico e prejudicial à saúde do pescador, vamos supor, que mora próximo a Ribeirinho, que mora próximo ao rio. Então, se ela não responde por esse impacto, ela está causando um crime ambiental. Se ela desmata, ou um produtor, pode ser um pequeno produtor saindo aí um pouco do foco da empresa, se ele desmata uma área ilegalmente, o que é isso? Se ele não pede autorização do órgão ambiental, seja o IEF, Instituto Estadual de Floresta, ou o IBAMA, se ele não pede autorização ao órgão ambiental competente e desmata uma área, ele está cometendo um crime ambiental. Então, todo crime que é cometido frente à natureza, seja de caça ilegal, pesca ilegal, queimada, desmatamento, todo desastre ambiental provocado que não seja legalizado e respondido social, política, economicamente e etc., ele está cometendo um crime ambiental, quando ele não é capaz de responder legalmente um ato frente à natureza. Porque a natureza, a preservação dela já parte por um princípio moral de preservação, um princípio de preservação e respeito da vida. Porque a vida tem um valor intrínseco, a natureza tem um valor intrínseco. Agora, você falou no pequeno produtor que desmata uma área, sem a autorização devida e tudo. Mas hoje em dia a gente está ouvindo muito falar dos pecuaristas que desmatam áreas, que criam bois para pasto e tudo, e inclusive com publicidades de empresas assim, inseridas nesse contexto, se recusando a adquirir produtos desses proprietários. Eles estariam incorrendo em crime ambiental também? Em alguns casos, sim. Assim, vou dar um outro exemplo, gosto de trabalhar essas questões mais polêmicas com exemplos. A gente tem o caso dos pecuaristas que realmente eles têm a propriedade e é tudo legalizado. Então, eles têm umas áreas que eles devem preservar. Por exemplo, topo de morro deve ser preservado. Nascentes de rios, córregos devem ser preservadas. Matas ciliares também, em volta dos rios, também devem ser preservadas. Então, se ele tem uma propriedade que ele tem todas essas áreas protegidas, áreas de proteção permanente, todas organizadas de forma que ele não cria o gado nessas áreas que eu citei e ele mantém uma área de mata preservada dentro daquela porcentagem que ele tem de hectares, porque tem uma porcentagem que ele tem que preservar, e ele não está cometendo crime ambiental, porque ele está legalmente correto, perante o meio ambiente, ele está respondendo corretamente às ações ambientais e ações sociais e legais. Agora, vamos supor, se ele faz isso de forma incorreta, se ele desmata sem autorização e, além disso, ele cria gado, com certeza ele está cometendo um crime ambiental e ele vai pagar com multa. Então, ele é multado e ele tem que responder por esse crime. Então, assim, eu não diria crime, porque a pecuária ela veio de um histórico,
Então, a Mata Atlântica ela foi desmatada e ela teve vários processos de queimada para uma agricultura. Então, somente quando se chegou na crise ambiental, que se observou aquele impacto que a pecuária gerava, aí você começou a observar o quê? Que realmente aquilo poderia ser um crime ambiental. O pisoteamento do solo, a criação em massa de animais. Então, isso tudo com a crise ambiental foi sendo vista essa problemática. Né? Então, tem regiões do Brasil que isso pode ser considerado, sim, um crime ambiental. Okay. E nesse contexto desses crimes ambientais, como é que você situaria para a gente a Mata Atlântica e a floresta amazônica? Né? O que está sendo feito para impedir que esse desastre, né, que já aconteceu e que continua acontecendo, que ele interrompa? Você citou 2 biomas importantíssimos no Brasil e com 2 características com relação à pecuária totalmente diferenciadas. O que é? O histórico da Mata Atlântica, ele veio de um histórico de devastação. Hoje a gente tem poucos remanescentes de Mata Atlântica e devido ao quê? A pecuária ou então a monocultura, grandes plantações. Então houve um desgaste da mata devido a isso. A própria urbanização seria nisso, a própria né? urbanização. Então, o que acontece? Foi uma política desenfreada, em que se achava que todos os recursos eram inesgotáveis. Então, a Mata Atlântica foi devastada. Né? Hoje, as políticas da Mata Atlântica, elas prezam a conservação, a criação de unidades de conservação e corredores ecológicos, faixas verdes que interliguem essas zonas, né? Essas faixas. Então, a Mata Atlântica tem uma política de conservação muito grande. E aí eu vou fazer um paralelo com a Mata Atlântica com a floresta amazônica. A floresta amazônica tem um histórico de conflito muito grande, né? E ela tem povos e zonas lá bem conflituosas de terra, posse de terra e etc. Mas o que se tem na Amazônia é que a política social lá foi o quê? Favorável à criação de gado. Então, o governo começou a incentivar o desmatamento para a criação do gado. Sem querer, ele promoveu um crime. Ele promoveu um crime, né? Só que a gente está numa era de que a crise ambiental já é vista com outros olhos. Né? Então, você já consegue ver que isso é um crime, que isso não deve ocorrer. Então, a Amazônia, ela é o quê? É uma política de desenvolvimento social que eles criaram. Então, isso lá não digamos que seja um crime, porque é uma política de desenvolvimento da Amazônia. Só que o governo, por trás disso tudo, provoca uma série de impactos. Né? Então, já tem regiões lá, igual o Machadinho do Oeste, que foi muito desmatado. E hoje eles já estão querendo preservar. Aproveitando essa parte, eu vou te pedir mais um minutinho para o nosso intervalo, porque o próximo bloco a gente vai falar sobre sustentabilidade e eu acho que tem tudo a ver com esse tema do desenvolvimento social dentro da Amazônia, que acabou provocando também, né, esse desastre ambiental. A gente volta em um minuto.